ninguém que não seja eu mesmo, o meu bem-estar, o meu mundo, as minhas coisas, as minhas dores, as minhas alegrias, é tudo meu, nunca é o outro, né? Então eu passo a não compreender a outra pessoa. Eu não entendo por que que o outro sofre, mas o meu sofrimento está acima de tudo, não é? É só o meu sentimento, o meu sofrimento que importa. E esse egoísmo, ele, ao contrário da empatia, o egoísmo ele é um obstáculo para a minha evolução moral. Ele impede que eu me conecte com o outro, que eu faça essa conexão com esse mundo que o outro está vivendo. Não existe espaço para ninguém, apenas para o meu eu, para o meu bem-estar. Então, a relação entre empatia e orgulho é no sentido de que, orgulho, né, na verdade, orgulho, egoísmo, esse egoísmo ele impede a minha empatia pelo outro. Não existe empatia onde reina o egoísmo. Deixa eu trazer já algumas pessoas que estão participando aqui. Luzia de Brito Padovani, bom dia, queridas meninas e meninos. Paz e luz, gratidão desde Sorocaba, Luzia de Brito Padovani. Edson Giraldelli, alguns teóricos distinguem entre empatia cognitiva, compreensão intelectual, empatia emocional, conexão emocional e empatia compassiva, desejo de ajudar o outro. Olha, o Edson Giraldelli já participando aqui, trazendo. Helena Struder, bom dia a todos, desde São Paulo, nos acompanhando. Tem mais. Opa, tem mais aqui. Quem mais está por aqui? Palmira Giovenelli, bom dia, amigos. Edson Giraldelli, uma pergunta. A empatia serve para acolher o outro e se o outro não quer ser acolhida por nós? E aí? Palmira Giovanelli, lá vem uma questão. Opa! E quando nos colocamos no lugar do outro, somos parceiros, mas a pessoa não enxerga, se vitimiza e acha que o que sente é causa dos outros. Estela. As duas questões são próximas, né? A do Edson e da Palmira. Acho que a gente pode responder para os dois, né? Quando a gente quer ajudar, quando a gente está do outro, a gente estabelece uma parceria, mas o outro não aceita, né? Você está tendo empatia para com ele, sim, né? Porque você está se aproximando da dor dele, você está se aproximando da situação dele. Agora, se ele se coloca nessa situação vitimizado, né, de que a dor dele é maior, que ninguém, você está aqui do meu lado, mas você não consegue compreender, ninguém pode fazer nada por mim. Aí já passa a ser um problema dele, né? Aí a gente arrisca dizer, né, que ele não está tendo empatia com você que está querendo estar junto com ele, trabalhar com ele, né? Ele não está percebendo isso, ele não está se colocando no seu lugar de que você está querendo se colocar no lugar dele. Então, eu acho que quando a gente tem uma boa conversa com essa pessoa, uma certa intimidade com essa pessoa, a gente vai fazendo isso aos poucos. Se hoje eu me ofereço e ele não aceita, eu vou me afastar um pouquinho, deixa ele pensar, deixa ele refletir. Uns dias depois eu vou, tento de novo, sempre com muita cautela, sempre respeitando o momento dele, porque isso é empatia, né? De repente a gente se questiona, será que eu queria que alguém viesse aqui e desse um monte de palpite nas coisas que eu estou fazendo de repente? Não é? Às vezes a gente também não iria gostar ou não iria se sentir confortável com essa situação. Mas quando o outro está precisando e a gente percebe e ele não aceita, vá com calma. Um pouquinho hoje, espera uns 2 dias, conversa de novo sobre o assunto, leva a sua solidariedade de novo, até ele compreender que você está procurando ajudar e não querendo comandar o sentimento deles ou dar uma orientação para o sentimento deles. Então, você vai aos poucos. Eu acho que essa resposta serve para o Edson e para a Palmira, né? Qualquer coisa eles mandam retorno para a gente, mas eu entendo que seja desta maneira, sabe? Aos poucos.
porque às vezes a pessoa se sente invadida. De repente, se você chega e fala, não, faz isso, faz aquilo, eu falo, não, mas eu não consigo, você não está vendo que eu estou com essa dor, que eu estou com isso, com aquilo. Não adianta você falar para a pessoa que está com dor, não, levanta, faz um exercício, ela não está conseguindo. Então, vá com calma, espera uns dias, conversa com ela novamente e vai levando esse seu carinho, esse acolhimento, até ela perceber que é essa a sua intenção, né? Então, eu acho que dessa forma, tentem, né, para ver se isso dá certo. Até porque a empatia também é respeitar o momento do outro, né? É. Se a pessoa não quer acolhimento, eu tenho que acolher esse desejo dela. Porque o acolher a pessoa é aceitar o que ela está... essa abertura que ela está dando ou não. Porque muitas vezes a pessoa não dá uma abertura para a gente chegar e conversar sobre o assunto. Ela só quer falar sobre. Ela não quer ouvir o que temos a dizer. Então, acolher é emprestar os nossos ouvidos, é ouvir a pessoa, é compreender o que ela está sentindo. E nem sempre é simples. Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade que eu já passei. Mas por sermos espíritos diferentes, com experiências semelhantes, mas capacidade de compreender e de aceitar diferente do outro, porque estamos em momentos diferentes, a gente tem que compreender que nem sempre a pessoa está aberta para ouvir o que nós temos a dizer. E será que nós temos que dizer, né, Damião e Estela? Nem sempre a gente tem que dizer. Muitas vezes o nosso silêncio que vai acolher aquela pessoa naquele momento. Porque por mais que eu me coloque no lugar do outro, eu não tenho condição de sentir de fato o que o outro está sentindo. Uma vez um dos meus filhos falou assim para mim, mãe, você não sabe o que é ser um filho adotivo, porque você não é. Eu falei assim, eu não sei, mas você também não sabe o que é ser uma mãe adotiva. E deixei ele refletir. Então é isso, eu não sei o que o outro está passando, por mais que ele me fale, só ele que sabe de fato. Então, vamos acolher dessa maneira. Deixa eu trazer mais participações. Cida Donato, bom dia, amados. Uma excelente quinta-feira de paz, saúde e luz. Beijos mil, está na zona sul de São Paulo. Leôncio Campos. Queridos irmãos, paz e muita luz. Leôncio, muito obrigado, viu, por estar participando junto com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Opa, parará. É o Leôncio Campos de novo. Leôncio Campos está em Belo Horizonte, BH. Sueli Preto. Gratidão. Obrigado você que vai junto com a gente participando. Estela, deixa eu voltar com o tema aqui. Para a gente conversar mais um pouquinho, né? Como praticar, Estela, a empatia no dia a dia segundo o Espiritismo, hein, Estela? Pois é. Lá na primeira pergunta, eu deixei a pergunta para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, para repetir, para responder se a empatia promove a evolução espiritual, né? Se contribui. Então, nessa pergunta aqui, como praticar a empatia segundo o Espiritismo, a gente meio que responde de novo, né? A gente continua dando dicas aí para os nossos ouvintes, de que a prática da empatia, a ação da empatia, porque não vale eu sentir o que o outro está sentindo e falar, tá bom, é isso que ele está sentindo, né, que ele vai fazer alguma coisa. É eu poder também ajudá-lo nisso. E o Espiritismo nos ajuda nesta reflexão, porque nós precisamos falar aqui de respeito, né? Como nós conversamos agora há pouco, o Espiritismo, ele coloca que nós somos espíritos em evolução. Então, aí já vai a resposta da primeira questão, que a empatia contribui, sim, para a nossa evolução espiritual. O Espiritismo fala que nós, para evoluirmos, nós precisamos de uma vida de relação. Que eu ficar sentada e ficar contemplando, isso está lá no Livro dos Espíritos, se eu ficar contemplando
eu contemplo a natureza, eu contemplo e ficar só nessa vida de isolamento, eu não contribuo para o outro, eu não contribuo para o meu crescimento e nem para o crescimento do outro. Então, quando eu contribuo para o crescimento do outro, que eu entendo o outro, eu ajudo, eu tenho respeito, eu coloco a escuta, como a Adriana falou, eu faço o acolhimento, eu não julgo, eu estou presente realmente na hora que o outro fala, porque às vezes a pessoa está falando, você não está nem prestando atenção naquilo que ela está falando, porque essa fala dela já faz com que ela mesma faça uma reflexão. Às vezes a gente não precisa nem falar. Enquanto ela está falando com a gente, ela está pensando. Então, o Espiritismo prega esse respeito. O Espiritismo não impõe, né? No Espiritismo pode isso? O Espiritismo não deixa isso? Não, o Espiritismo não impõe nada. Ele faz com que você, mostre que existe a lei de causa e efeito, mostre que existe a lei do progresso, e a gente se envolve nisso e trabalha nisso, eu vou seguindo essa prática da empatia. Porque quando eu vejo que o meu irmão está comigo, e lá no Evangelho Jesus fala, reconcilia-te com o inimigo enquanto está a caminho. O que é isso, né? O que é essa ajuda? É estar com o outro, é usar o perdão, é usar a solidariedade, é o não julgamento. Então, tem vários ensinamentos dentro da doutrina que faz com que a prática da empatia no dia a dia contribua para o nosso crescimento. Então, é muito necessário que a gente entenda isso. E vamos buscar lá a reencarnação. Então, se existe a reencarnação, não tem privilégio, né? Não tem privilégio. Se eu tenho várias vidas para várias reencarnações dentro da minha vida para que eu me melhore, Deus está sendo misericordioso comigo. Então, não tem privilégio. Não, eu nasci nessa vida dessa forma, o outro nasceu dessa, mais ou menos, e a gente diz, não, e acaba aí. Não, é um processo evolutivo a reencarnação. A interação com o plano espiritual, que eu sei que existe um plano espiritual e a gente se interage através da mediunidade, e o espírito pode vir aqui numa manifestação, falar da dor dele, e o médium, o orientador, tem essa empatia de orientar esse espírito, de saber uma situação desconhecida, e a gente vai lá num trabalho mediúnico, a gente orienta esse espírito, eu estou tendo empatia com o sofrimento dele, mesmo no plano espiritual. Então, a prática da empatia no dia a dia, segundo o Espiritismo, são essas ações. Essas ações é esse olhar para o outro como eu olho para mim. O que eu quero para o outro, eu quero para mim. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. Então, isso é o nosso dia a dia. Esse respeito, esse não julgamento, essa escuta, esse acolhimento. Isso a gente faz tanto aqui, viu, Damião, para os espíritos encarnados, como a gente faz também para os espíritos desencarnados. Porque num trabalho mediúnico, o médium, o orientador, tem que ter esse olhar. Tem que ser isso. Você fez isso, você merece. Ou você passou por isso porque você fez as suas escolhas erradas. Ninguém vai falar isso numa reunião mediúnica, não é? Você precisa ter empatia com o outro, com a dor do outro, porque enquanto desencarnados, a gente leva essa dor que a gente teve aqui encarnado. A Adriana pode falar melhor sobre isso, que ela trabalha com a mediunidade diretamente. Quando a gente escuta, eu não sei quem é aquele espírito que está falando ali, que está se comunicando, mas eu me solidarizo com ele, eu sou empático com ele pela fala dele, pelo que ele se apresenta. Ele continua um sofrimento que muitas vezes ele leva daqui. Então, o Espiritismo nos mostra isso, sabe? Que a gente precisa ser solidário, porque hoje eu vivo esta reencarnação desta maneira. A outra eu não sei. O que eu fiz eu não sei. Então, eu posso estar passando pela mesma dor na outra reencarnação. Eu posso ter passado por essa dor numa reencarnação anterior. Então, o Espiritismo mostra isso para a gente, que a gente precisa ser solidário, porque ora estamos numa situação, ora estamos em outra situação, ora estamos num lado, ora estamos do outro lado desse, às vezes, sofrimento que a pessoa leva, né? E é muito interessante, né? Porque o Espiritismo, através da reencarnação, ele mostra para a gente que não há outro caminho que não seja a empatia. Né? Porque, como a Estela colocou, a gente muda de lado. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali. A cada encarnação eu preciso vivenciar algumas situações. E tem irmãos meus que já estão vivenciando aquilo e eu posso aprender e devo aprender com ele.
né? E num trabalho mediúnico, quando nós estamos orientando um espírito, desculpa, a única diferença é que aquele espírito, ele já desencarnou, né? Ele está vivendo a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele traz para nós uma situação que ainda está fazendo com que ele sofra. Ele ainda está em sofrimento. E aí a gente percebe que o sofrimento, ele pode e ele continua além túmulo. Vai depender das escolhas que eu faço, do acolhimento que eu recebo. Então, se eu não tenho um julgamento, não devo ter, né? Porque se o trabalhador, lá no trabalho de orientação aos espíritos, não demonstrar empatia, o dirigente vai ter que chamá-lo para uma conversa e esse colaborador vai precisar passar por uma orientação lá no plantão. Olha, querido, não é assim que acontece, né? Não é dessa maneira. Então, nós estamos aqui aprendendo e muitas vezes, aliás, todas elas, quando nós estamos conversando com esses irmãos desencarnados, a gente reflete muito sobre nossas ações. Não é? Então, puxa, se com ele eu preciso e eu estou tendo empatia para o seu sofrimento, por que que eu não tenho com aquele irmão lá do meu trabalho, com o meu filho, com a minha sogra, com o meu vizinho, que são pessoas que estão ali no meu dia a dia? Que a gente pode ter uma conduta diferenciada, né? De forma alguma. Na teoria e na prática, a gente tem que ter a mesma... E no caminho, Estela e eu viemos conversando e a gente estava falando assim, em algumas situações, a gente tem mais ou menos empatia, porque a gente escolhe, sabe, Damião? Tem coisas que a gente não tem empatia nenhuma, e tem outras que a gente consegue ter mais empatia. E aí me veio uma pergunta, que é aquela, empatia é a mesma coisa que compaixão, Adriana? Então, não é, né? Porque a empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu entender, eu buscar compreender o que o outro está sentindo. E muitas vezes eu até senti um pouco daquele sofrimento. A compaixão vai além, Damião. A compaixão faz com que eu saia desse meu mundo e busque ajudar o outro naquilo que ele está sofrendo. Mas o ajudar o outro é naquilo que ele precisa, não naquilo que eu quero ajudar. Não é? Às vezes eu quero ajudar a senhorinha a atravessar a rua, mas ela não quer atravessar a rua. Ela só está ali, né? Então, é eu ter empatia, é eu me colocar no lugar do outro, é eu sentir o que o outro está sentindo, é eu compartilhar aquele sofrimento, é eu estar disposto a ouvir. Agora, a compaixão, ela vai além, né? Nem sempre eu ter empatia me leva à compaixão. Às vezes eu só tenho empatia, mas eu não faço nada, né? Eu tenho empatia e passo, e sigo a vida. Agora, a compaixão não, né? A compaixão, ela é algo a mais, né? A empatia, ela pode e deve me levar à compaixão. E a compaixão faz com que eu ajude o outro de fato, mas ajude naquilo que ele realmente está precisando, né? É eu me colocar à disposição, falar, olha, eu estou aqui, eu estou disposta a ajudar você. No que você precisar, você pode me procurar. Você precisa disso? Você quer aquilo? Não é? Então, eu me colocar de fato à disposição. Não é só falar, mas é eu estar ali quando o outro de fato precisa, né? Muitas vezes o outro fala assim para mim, não, eu só preciso que você me escute. É só isso que eu quero. Eu só quero que você esteja aqui, do meu lado, né? E muitas vezes, quando o tempo passa, isso já aconteceu comigo, de pessoas chegarem para mim e falar, nossa, você me ajudou tanto. Mas quando que eu te ajudei? Eu não lembro disso. Não, você me ajudou aquela vez que você me ouviu, sabe? Ou aquilo que você fez falou. Fez toda a diferença na minha vida, na verdade, e eu você nunca não esqueci. Às vezes nem falou. Nem falou. E às vezes a gente... Por que é bom a gente estar sempre no caminho do bem, a gente estar próximo das leis de Deus? Porque às vezes a gente fala uma coisa, eu não estou falando porque eu estou... Às vezes a gente fala porque é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente vive. Então, aquilo não foi nenhum esforço para a gente falar.
Eu falei daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto. E para o outro foi uma grande coisa. A gente escuta muito isso. Nossa, você falou aquilo, aquele dia, naquela aula. Aí você fala assim, mas eu falei porque é de mim, né? É o que eu sinto, não é? E às vezes aquilo para outra pessoa faz uma diferença. A gente não elaborou para Não, tratar aquilo. E sabe o que faz a diferença para nós? A doutrina espírita, porque ela nos visão. dá subsídios para sermos mais Sim. empáticos, para termos Sim. mais compaixão. Um expositor dentro da sala É. de aula, ele transforma vidas, sabe? Com uma palestra que ele está dando. A doutrina, ela nos capacita muito, né? Ela nos dá subsídio para uma conversa, né? Isso que é bacana. Por isso que a gente gosta da doutrina espírita. Nem sempre a gente está lá certinho, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, sim, a gente tem perfeitos, nossos né? altos e baixos, mas quanto mais tempo a gente ficar no alto e menos tempo no baixo, 10. significa que nós estamos cumprindo aí com o nosso processo evolutivo, né? Porque tanto a empatia quanto a compaixão são virtudes, né? São qualidades do ser E isso humano. é amar ao próximo Isso, como a si mesmo. Deixa eu trazer mais amigos aqui nos acompanhando. Sueli Preto, gratidão. Leôncio Campos. Podemos ter empatia começando por nós mesmos. Ele prossegue aqui, que ele mandou mais uma mensagem. Deixa eu ver, cadê? Leôncio Campos está em Belo Horizonte. Não, deixa eu mandar essa daqui. Eleni Fernandes, bom dia, gratidão pelas orientações tão necessárias para o nosso bem viver. Palmira Giovenelli, eu acredito que sim. Nos tira do nos tira do conforto de nós mesmos. Obrigado, Palmira. A Adelaide Jardim tem uma filha narcisista. Adelaide Jardim tem uma filha narcisista. Não se dá. Adelaide Jardim tem uma filha narcisista e não se dá. Amo todos vocês. Mensageiro Frei Damião está aqui com a gente. E Lene Struder, as pessoas podem ter empatia umas com as outras, mas as outras não querem resolverem seus problemas e continuarem na vitimização. Ela que está na Zona Leste de São Paulo, Helene Struder. Está aqui, agora está Palmira Giovenelli. Quanto aprendizado. Kátia Pelle, do PA de Quinta. Já. Okay. Kátia Pelle está aí no PA, no Pronto Atendimento de Quinta e participando com a gente. Uma lindeza também, Kátia Pelle. Beijo, querida. É hoje à noite, viu, Kátia? Ela sabe do que a gente Ela tá sabe falando. o recado. É hoje, Kátia. Mas, Damião, é interessante é. essa ouvinte que colocou que às vezes a gente tem empatia, mas a pessoa não quer fazer a parte dela, né? Mas não importa. É a escolha de cada um, é o momento de cada um. A gente tem que fazer a nossa parte, ser empáticos até respeitando o fato de que a pessoa não quer fazer a parte dela. É o momento que a pessoa está vivendo. Não é? Essa pessoa que colocou o narcisismo, né? O narcisismo vem aquilo que você falou quando a gente coloca do egoísmo, né? Então, você não consegue... Eu não sei qual é a pergunta que ela ia fazer, talvez porque não ficou completa, talvez aí ela não conseguiu mandar, mas só falando um pouquinho do narcisismo, né? Talvez ajude no que ela queira refletir. É a questão do egoísmo, né? O egoísmo nos cega. O egoísmo, eu olho só para mim, né? Eu só vejo o meu bem-estar, então é uma coisa antagônica com a empatia. Normalmente não se tem empatia quando se é narcisista, né? Teve um outro também que falou, agora eu não estou lembrando, ele fez uma outra questão aí, ele fez um outro comentário. A Adriana falou daquela pessoa que não quer ser ajudada, né? E teve um outro aí, a Damião, que falou alguma outra coisa também, que agora eu não estou me lembrando, que eu estava elaborando aqui o que eu ia falar para ele, mas o narcisismo me chamou a atenção ali, né? Deixa eu só trazer, ó, Palmira Giovenelli precisou fazer um curso de escutatória. Todos nós, né? Porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos que é pra gente ouvir mais e falar menos. Mas a gente ainda tem essa
essa dificuldade, né, em ficar quietinho, só ouvindo, sem julgar, né, acolhendo a pessoa. A gente sempre tem que dar nossa opinião a todo tempo, e nem sempre a pessoa está pedindo a nossa opinião. Ela só quer ser acolhida naquilo que ela está falando. E muitas vezes é o que nós buscamos também, sermos ouvidos. Mas aí... Eu tenho essa dificuldade, sabe? A pessoa que tem que quer interagir muito, às vezes não tem essa escuta, né? Às vezes, então, tem dias que a gente está mais... com mais facilidade para isso, tem dia que a gente está mais agitado e a gente quer logo interagir para ver se a gente consegue tirar a pessoa daquela situação. Então, isso é um exercício. É um exercício. A gente só consegue ajudar quando a gente ouve de fato. E esse é um exercício que a gente faz no trabalho de orientação aos espíritos, né? A gente sempre fala isso para os colegas, para os trabalhadores. Ouçam o que os espíritos estão falando, porque eu só vou conseguir acolher se eu ouvir de fato e compreender o que ele está dizendo. Está conversando de verdade, né? Não dá para estar no automático, não. Doralice Santos, bom dia. Amo a Rádio Boa Nova. Ouço todos os dias, amo o programa que faz, o Evangelho do Lar, de domingo. Obrigado, Doralice Santos. Obrigado por estar aí na nossa companhia. A Cátia Pérez está dizendo aqui, ó, empatia, perceber, sentir o que o outro sente. Compaixão, perceber, sentir e partir para a ação, ajudando o outro. A empatia é o ouvido e o coração. A compaixão é a mão que se estende. Maravilhosa. Por isso que ela está aqui nessa rádio abençoada, levando para vocês esse conhecimento dela, né? Obrigada, Kátia. E assim, né, Dri, a gente pode falar que a compaixão é a prática da empatia. Né? Resumindo, a gente pode... Sem compaixão, a gente não vai para canto algum, né? Se você não o ajuda sem a compaixão, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um dó de fulano, eu não consigo ir em tal lugar porque eu me emociono. Então, a gente não tem que ter dó, a gente tem que ter compaixão, porque a compaixão, ela é o amor em ação. A dó nos paralisa. E Estela, o que acontece quando não praticamos a empatia? Pois é, aí é o contraverso de tudo que nós estamos falando até agora. Então, tudo que nós falamos até agora, vocês esqueçam, né? Se não quiserem evoluir, né? Espiritualmente. O fato de nós não praticarmos a empatia nos afasta das leis de Deus, né? Primeira coisa, nos afasta das leis de Deus. Se não praticarmos a empatia, o nosso processo evolutivo, o processo da evolução espiritual, ele atrasa um pouco, né? Ele embaça um pouco, ele demora mais um pouco, porque eu vou ter que ter esse tempo de entendimento, de que a empatia é um motivador para o meu processo evolutivo. Então, se nós não praticarmos a empatia, muitas vezes a gente cai no isolamento, né? Se eu não interajo com o outro, eu fico sozinho. Eu posso até me sentir isolado da família, me sentir isolado socialmente, me leva a um isolamento, porque, pensa bem, se eu não interajo com o outro, se eu não escuto o outro, se eu não ajudo o outro, eu vivo só para mim, eu estou, de alguma forma, isolada em mim mesmo, né? Eu tô. E aí a gente lembra do egoísmo, do narcisismo, tudo de novo, mas vamos pensar numa coisa mais leve. Eu vou viver minha vida, eu não vou me intrometer com isso, não vou me envolver com isso aqui, eu não quero mais aquilo lá. Então, o que motiva você a se melhorar? O que motiva você a aprender? O que motiva você a fazer as escolhas? Não é? Então, eu acho que fica um atraso moral, um atraso espiritual, até um atraso social, um atraso familiar, porque você, não quero me envolver. Se torna uma pessoa muito fria, Sim, né? Não vou me envolver. A briga ali é entre os dois, né? Meu cunhado e minha cunhada, então, não quero. É meu irmão, é minha filha, é ela com o namorado, então não quero, não vou mexer. Então, isso leva a uma situação de muito...
para gente que está acostumada a se envolver em tudo e falar em tudo, é triste, fica uma vida Prejudica triste. muito o relacionamento. Sim, porque não vou conversar com aquela pessoa porque ele é daquele jeito, não dá. Aquele lá é muito assim, aquele é muito assado. Então você não interage, você se isola no mundo. E aí a gente falou agora há pouco aí dessa situação de ficar contemplando a natureza, essa vida de contemplação que não nos leva a nada. Então, a gente precisa até para que a gente possa se abrir para o outro, né? Para que o outro possa nos conhecer. Porque, às vezes, o outro não nos conhece de tão que a gente não quer se envolver com nada. Então, você não sabe como o outro é. E ele não sabe como você é também. Então, a gente não ajuda e também não é ajudado. Porque outros vão pensar isso de mim também. Não vou nem convidar ele para nada porque ele nunca aceita. Não vou conversar com ele porque a gente nunca consegue terminar. Então, é um atraso aí na vida espiritual, na evolução espiritual. E o Carlos Viana, ele está em Campo Grande, no Mato Grosso, ele manda o seguinte: bom dia. Procurar sentir o que o outro está sentindo, tarefa árdua, hein? Tarefa árdua. E mais do que isso, né? Não é só procurar sentir, né? Quando você se coloca no lugar e procura sentir aquilo, você precisa estar disposto, né, a sair daquela acomodação que a gente vive, não é? Então, é colocar em prática o amar ao próximo como a si mesmo. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser tratada, se eu estivesse passando por esta situação, não é? Se eu estivesse com esse problema, como que eu gostaria que o outro me tratasse? O que eu gostaria que o outro fizesse para mim? Então, é isso, sabe? É tarefa árdua? Mas é uma tarefa possível, não é? É eu sair de mim, é eu me tornar uma pessoa mais humana. Então, eu não vou delegar isso para outrem, é uma tarefa minha, não é? E eu dependo dessa tarefa para me evoluir como espírito, como pessoa, como ser humano. Às vezes a gente não avalia o quanto é difícil o que o outro está fazendo. E aí a gente esquece que a gente está no mundo de provas e expiações. Porque às vezes o outro está fazendo o melhor dele. Né? A gente fala, nossa, mas por que ele falou desse jeito? Por que ele usou esse livro? Eu estou falando aqui no meio espírita mesmo, que existe essa questão. Por que ele usou esse livro e não usou o outro? Por que ele fez a palestra desse jeito e não fez daquele jeito? Então, às vezes, a gente está lá para receber o benefício. E já está julgando. E a gente não sabe o sofrimento que o outro teve. E está deixando de pontuar. Segundo o Hildo Rosa, a gente não está pontuando para poder... E aí a gente está olhando o outro, a gente não sabe como foi o dia a dia dele, mas ele conseguiu chegar, ele está cumprindo o compromisso dele, ele foi lá daquela aula, ele foi lá fazer aquela palestra. Então, isso é se colocar, viu, nosso amigo de Campo Grande aí. É difícil porque ao se colocar no lugar do outro, a gente já julga a intenção do outro, a postura do outro. Então, a gente não consegue se colocar porque a gente já... Ao se colocar, a gente já faz um julgamento de por que ele estava agindo desse jeito. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, é uma educação moral que a gente precisa ter, e isso só no dia a dia. O Luciano Santos está dizendo o seguinte, mas às vezes essa questão do isolamento depende muito do nosso estado emocional e psicológico. Caso não estejamos bem nessas áreas, não tem como se envolver, né? E temos que cuidar da nossa mente e do espírito para estar bem, para depois ajudar a acolher o outro. Olha que maravilha. Ele falou isso aí, eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido do que o falou. Lembra que teve um ouvinte que falou agora há pouco aí, de ter empatia consigo mesmo? Sim. Era isso que eu queria responder junto com o narcisismo, esqueci. Agora esse falou, ele colocou essa questão que ele fala que nem sempre nós estamos, tem que ver a nossa condição, como nós estamos, porque às vezes nós não estamos receptivos a entender o outro, porque nós temos a nossa dor.
Então, às vezes, a nossa dor, ela impede que a gente veja o outro. Então, essa questão de ter empatia conosco mesmo, que empatia é para com o outro, mas aí a gente pensa na gente, é a gente se trabalhar. A gente trabalha o autoconhecimento, né? Isso. Conhece a ti mesmo. Então, eu tenho que conhecer as minhas capacidades, as minhas limitações, até onde eu consigo ir. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Como eu estou me amando, né? Então, se amar não é ser narcisista, é diferente, né? Então, eu me amar, eu me respeitar, eu entender as minhas limitações e eu buscar ajuda. Porque a pessoa orgulhosa, ela não busca ajuda. Gente, empatia é se colocar no lugar do outro? Mensagem final, Estela Pavone. Nossa! Empatia é se colocar no lugar do outro. E a doutrina espírita nos traz muito subsídio para esse entendimento. A gente estudando a doutrina espírita, aquela ouvinte que falou que gosta do programa do Evangelho no Lar, que a rádio disponibiliza. O Evangelho é um instrumento para termos empatia, para adquirirmos conhecimento, para ter empatia. Então, empatia é se colocar no lugar do outro, é um exercício e a gente consegue. Adriana Gallo, mensagem final. Bom, trago aqui, compartilho uma mensagem de Dalai Lama que diz assim: quando o nosso coração está repleto de empatia, um forte desejo de eliminar o sofrimento alheio surge dentro de nós. Então, que a empatia transborde em nossos corações. Beijo grande a todos e uma semana abençoada. Obrigado, Estela. Obrigado, Adriana. Obrigado você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais um Rádio Revista André Luiz. Até a próxima semana. Você acompanhou Rádio Revista André Luiz. Continue acompanhando a TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Espiritismo sem mimetificação. Apresentação: Núbia Polatti. Olá, sou Núbia Polatti. Bem-vindos ao Espiritismo sem mimimi, sem mitificação, sem mistificação. Quero te convidar para refletir aqui conosco sobre assuntos que a gente sempre ouviu falar, ouvi lá na Casa Espírita, um palestrante famoso falou, li num livro, mas será que é realmente assim? Eu nunca parei para refletir a respeito. Então vai ter sempre temas aqui de acordo com a doutrina espírita. Estou te convidando para refletir comigo hoje sobre o tema Torna-te quem tu és. E daí você deve estar pensando, Núbia, já ouvi essa frase e acho que não é espírita. A frase não é espírita. Ela foi dita por um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, na obra Assim Falou Zaratustra. Mas o Espiritismo tem isso, né, de trazer para o contexto da realidade, da vivência de cada um, trazer o Espiritismo. Então, se você pensou, mas isso não é Espiritismo, claro que é. Está de acordo com a filosofia, está de acordo com a ciência, esse é o Espiritismo. E daí, para te confirmar isso, vou te trazer Livro dos Espíritos, questão 150. Vou ler do jeitinho que está lá, tá? Lá diz assim: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Resposta: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Você está vendo como tem ali o fundo espírita? A individualidade do espírito é diferente de personalidade. Estou falando de individualidade. A personalidade, ela é passageira. Personalidade de uma pessoa é de acordo com o meio em que ela vive, de acordo com a necessidade. A gente age de uma maneira, por exemplo, no trabalho, diferente de quando a gente está em casa, diferente de quando a gente está em uma aula, né?
Isso é personalidade. Mas a individualidade, a qual o Espiritismo diz, está falando da essência, está falando de quem é o espírito. E isso é construído em várias encarnações, né? Então, quem eu sou vem sendo construído em várias encarnações. E daí o torna-te quem tu és. Daí você tem que fazer essa pergunta, mas quem eu sou? Eu te dar um tempinho aí para você pensar quem você é. Essa é a grande busca. Essa é a intenção da vida. Eu vou te dar um tempo para responder,